Às vezes eu fico pensando como é incrível o fato de que a Adriana, minha esposa, tem um mau gosto tremendo para saber se um homem é atraente ou não é. E também não tem capacidade nenhuma para julgar se alguém é capaz ou não é. Eu acho que as escolhas que ela faz, a escolha que ela fez de marido foi louca. Vocês ouviram o que eu falei para as crianças. É lógico que, como humor, funcionaria fazer essas piadinhas. Mas é porque, às vezes, o humor inclui autodepreciação. Mas se eu realmente estivesse convencido de que eu tinha que virar e falar que ela fez uma má escolha, eu estava falando mais de mim, mais sobre mim, do que sobre ela. Por isso que fica um pouco engraçado. Eu estou com outro aqui, pronto. O problema é que a gente percebe isso até certo ponto. O ridículo não nos escapa até certo ponto. Mas a gente não leva isso até o fim. Groucho Marx, não é o Marx do comunismo, é o Groucho Marx, o comediante americano, tinha uma frase pela qual ele ficou célebre, talvez a mais célebre dele, que ele dizia: eu nunca pertenceria a um clube que me aceitasse como membro. Mas, no final das contas, isso só é engraçado porque trai algo real que acontece no coração da gente. Nós vivemos uma luta constante de superestimação de quem somos e subestimação de quem somos ou de quem Deus quer que sejamos. A gente espera muito pouco da gente, ao mesmo tempo a gente fala para os outros que a gente tem muito, que a gente é muito bom. Às vezes a gente se frustra porque tropeça e a gente diz: alguém como eu não podia tropeçar nisso. E não percebe o orgulho embutido aí dentro. Outras horas a gente é extremamente relaxado e nem tenta porque fala: não vou conseguir mesmo. E o interessante é que quando a Bíblia vai tratar disso daí, ela não trata em termos de autoestima exclusiva. Ela trata em termos de outroestima. Ela não diz que o problema é um problema, e o mundo todo, a psicologia pop vai te dizer isso, as pessoas ao teu redor vão dizer que o problema é como você se vê. Você precisa ter uma melhor autoestima, você precisa pensar mais a respeito de você mesmo, você precisa se considerar mais, você precisa se preocupar mais com você mesmo, você precisa buscar a sua felicidade. O importante é ser feliz, e os outros estão ao meu redor para que eu seja feliz. Agora eu vou ilustrar isso daí com um exemplo bem meu. Eu tenho duas opções toda vez que eu vou pregar a palavra. Eu posso me preocupar em produzir em vocês o efeito que vai fazer eu me sentir bem. E aí o meu ato de pregação é um ato de, pode falar, narcisismo. Porque aí eu estou fazendo com vistas a produzir um efeito que me traga de volta algo que eu acho que vai me fazer feliz. Ou eu posso me esvaziar e dizer: eu quero ser um instrumento de Deus para falar para vocês. O que inclui um pouquinho do dizer: Davi que se lixe. Nesse momento não é a respeito dele. Essa opção a gente faz na vida o tempo todo. E quando a Bíblia fala da questão de entender a dignidade que temos em Cristo, de viver de modo digno do Evangelho, ela não está falando, ela não está lançando o foco em nós mesmos. Porque imagina só, se eu disser: viva de modo digno do Evangelho, e você pensar: eu vou organizar minha vida, vou ser disciplinada, vou ser bondosa, vou falar as coisas certas, vou tratar os outros bem, porque assim eu vou estar sendo digna do Evangelho que eu tenho. É tudo a seu respeito. E o que vai acontecer quando você descobrir que não consegue produzir
o efeito que quer nos outros o tempo inteiro. Quando você sorri para alguém e a pessoa tiver com algum estrabismo e achar que você está fazendo careta e fica brava com você. Poxa, você está olhando feio para mim. Não estou sorrindo. Está assim, eu vi. Não tem jeito, porque você está olhando para você mesmo. Então, quando Paulo vai dizer lá no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, versículo 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E aí, no capítulo 2, ele começa a concluir as implicações disso. E ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, então completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E é fácil, altruísmo pode virar uma lei, tá? A gente pode criar uma leizinha, legalista mesmo, de dizer, então, ser altruísta é um jeito de eu estabelecer minha própria justiça. Ou a gente pode entender que o tipo de apelo que a palavra está fazendo é assim: pelo amor de Deus, se tem algum amor em vocês, se tem alguma exortação, alguma consolação, entenda que a dignidade do evangelho deve produzir em você uma liberdade tão completa que você olhe para fora, que você olhe para os outros, que você não se sinta tão fixado em você mesmo, tão preocupado com as suas próprias coisas, que você fique incapaz de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Nós somos pessoas ensimesmadas, em vários sentidos. É sempre... Você entra numa festa, está todo mundo vestido de roupa bonita, preocupação. Será que minha roupa está certinha também? Será que eu vou passar vergonha aqui? Nossa, será que tem alguma coisa errada comigo? A gente está numa sala de aula, vem uma prova e a prova é muito difícil, e a gente diz, será que todo mundo está tendo a mesma dificuldade que eu? Parece que a gente acha que se a nota for dada em curva na vida, a gente tem mais chances, né? Se for relativo aos outros, fica mais tranquilo. Então a preocupação é sempre a preocupação de olhar para mim e refletir a indignidade básica que eu tenho toda vez que eu olhar muito de perto no espelho. Como é que disse a cantora popular? Olhando de perto, todo mundo tem pereba, né? Só a bailarina que não tem, não é isso? Bem de perto ninguém passa esse teste. E a gente não entende que essa ensimesmação que a gente tem, ela tem um lado que é o narcisismo, o egoísta, que a gente se acha o máximo, não sei o quê. Mas junto com isso, o que é o avesso disso que a gente experimenta nos outros momentos da vida sozinho e que eu garanto para vocês que é dominante na hora de determinar como que a gente age? É o contrário disso. Ah, se os outros realmente soubessem. Ah, se os outros realmente soubessem o que está no meu coração. Ah, se soubessem como eu me sinto inadequado, inadequada. Ah, se tivessem ideia. Como é que é o poema, pastor Vazal? Se os outros pudessem ver através da máscara. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que agora inveja nos causa, então piedade nos causar. Porque a gente sabe que no final das contas na vida da gente é isso. E o apóstolo, então, vai fazer o Espírito Santo pelo apóstolo, vai fazer esse apelo dizendo assim, se tem algo que eu posso te falar em Cristo, que é necessário vocês ouvirem, se tem consolação no amor, se o amor vai funcionar para consolar,
Se existe comunhão do Espírito Santo, de verdade, se existe alguma coisa de coração, então completa a minha alegria aprendendo que na união de vocês e a olhar um para o outro, vocês vão experimentar a libertação. Um bom exército, quando vai para a guerra, perde todo o senso de competição quando está no calor da batalha. No calor da batalha, não funciona assim. Eu e o Everton entramos lá com 2 M16 em Fallujah, no Iraque, e tem gente cercando a gente para todo lado. E eu viro e falo, eu preciso provar que eu sou melhor soldado que ele, então eu vou cobrir meu flanco aqui, vou deixar ele descoberto. Porque assim, quem sabe, ele leva um tiro, espero que não morra, só caia, e aí eu saio como herói. Porque se pensar assim, é quase certeza que quem vai morrer? Os dois. Porque numa hora de vida ou morte, numa hora de batalha, a gente sabe, ou a gente escapa vivo os dois, ou todo o grupo, ou então eu não posso correr o risco de dizer só vou me preocupar comigo e não com os outros, porque chances são que os outros também não se preocupem comigo e a gente fica sozinho. Então você é forçado a ter um senso de mutualidade. E o apóstolo está falando, em Cristo é preciso que vocês tenham esse senso de mutualidade. Agora tem 2 ênfases que eu quero tratar com vocês hoje. A primeira é essa, a mutualidade que ele descreve da seguinte maneira: pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3 coisas. Pensem a mesma coisa. Então é o quê? Pensar a mesma coisa significa estar todo mundo dentro de uma caixinha, pensando igualzinho, né? Na igreja, por exemplo, não pode ter variedade de pensamento, não pode ter... É isso. Pense a mesma coisa quer dizer homogeneidade intelectual. É isso? Não, não é pela própria natureza da vida, tá? Porque se pegar a pessoa mais baixa que tiver aqui dentro e pegar você, puser os 2 em pé e mandar olhar para um objeto, a mera diferença de altura já muda o ângulo de visão. E talvez essa pessoa veja nesse objeto algumas coisas que você não vai ver, e você veja nesse objeto algumas coisas que não vai ver. Então, a nossa mera existência como seres humanos diferentes que Deus criou, já cria uma multiplicidade de perspectivas. Então, o pensem a mesma coisa não pode querer dizer homogeneidade de perspectiva. Então, o que é pensar a mesma coisa? É o entendimento do Evangelho, é entender o mundo como Deus pensa. Cada um dentro da vocação que recebeu, cada um dentro das condições que Deus deu, mas o foco de ter o mesmo pensamento não é, prestem bem atenção, uma abstração que alguém estipulou, porque senão como é que fica? Pensar a mesma coisa é ter um pensamento completamente homogêneo. Quem vai estabelecer esse pensamento homogêneo? Não, é a Bíblia. Tá, mas e a Bíblia? A Bíblia vai precisar ser lida e interpretada. Então, quem vai estabelecer o que é o pensamento homogêneo ou não? Sou eu, claro. Certo? É assim que, muitas vezes, a igreja caminhou na direção de investir pessoas com autoridade absoluta. Porque no medo da dificuldade de criar unidade, vamos pegar uma autoridade humana que seja definitiva. O problema é que para uma pessoa poder ser uma autoridade humana definitiva, quanto tempo essa pessoa teria que durar? Para sempre, indefinidamente, certo? Senão vai mudar cada vez que mudar. Segundo lugar, quanto essa pessoa precisaria saber? Tudo. Precisaria durar para sempre, precisaria saber tudo. E que poder ela precisaria ter? Não tem pessoa humana capaz disso. Mas isso não quer dizer que não tenha pessoa. Tem. Deus tem uma perspectiva definitiva. Deus é o único que consegue ver com os olhos de todos nós, independente de altura, de visão e tudo. E ele diz para nós, aprende a ver como eu vejo.
Deus, eu não consigo ter a sua visão de todas as coisas. Mas Deus consegue ver como você vê, Deus consegue ver como eu vejo, e a visão dele é a mais definitiva, a única capaz de incluir a de nós dois, certo? Então, ter o mesmo pensamento é aprender a pensar a respeito das coisas da vida e do Evangelho como quem pensa? Como Deus pensa. Mas a gente não faz isso. Eu sei que você vai virar para mim e falar, não, faz, a gente quer fazer, é que a gente não consegue. Mas não quer. Não quer fazer. Como que a gente discute teologia? Não, mas eu acho, não, mas eu penso, não, mas eu não vejo assim. Na verdade, o ponto deveria ser, espera aí, como que Deus está guiando isso daqui? O que Deus pensa a respeito disso? Porque se eu e o Danilo discordarmos a respeito de uma perspectiva teológica, a gente pode discutir e ele dizer, eu penso assim, eu penso assim. A gente pode discutir e começar a jogar o argumento ad bacularam, né? Começar a julgar a autoridade um na cabeça do outro, começar a jogar. Só que não tem chance de haver verdadeira comunhão até que um dos dois se submeta ao outro. Isso é dominação. Isso não é comunhão. O que pode fazer com que tanto eu quanto o Danilo estejamos tão despreendidos da nossa própria perspectiva e, ao mesmo tempo, tão seguros de que a gente vai conseguir ter uma perspectiva definida a respeito do assunto? Se eu e ele dissermos, olha, não importa onde nós estamos começando, se a gente buscar honestamente o que Deus quer a respeito disso, eventualmente nosso pensamento vai convergir. Porque se eu abrir mão do meu e ele abrir mão do dele, nós vamos buscar o que é de Cristo. Aí você fala, mas no meio do caminho não vai divergir? Sim, mas com os olhos olhando para Cristo. E uma coisa é você divergir e dizer, nós estamos nos afastando cada vez mais. Ou sair na briga. A outra é dizer, nós ainda estamos 3 metros de distância, mas nós estávamos 4. Tem movimento para frente, e isso tranquiliza o coração. Então, a primeira coisa aqui, dentro dessa ideia de mutualidade, é ter o mesmo pensamento. Mas como é que eu posso ter o mesmo pensamento? Buscar a perspectiva de Cristo. O que poderia me mover a buscar a perspectiva de Cristo? Porque ela dá mais certo e vai me fazer mais feliz. Toca a campainha, já deu tudo errado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu quero que todos vocês aqui me ouçam com muita atenção. Isso diz o Senhor e não eu. A sua felicidade não é a tua maior preocupação. Sai dessa! Porque a minha felicidade e a sua não é a coisa mais importante do mundo. A tua santidade é. Porque Deus quer construir em nós pessoas que, gozando da santidade dele, encontrem a verdadeira felicidade. Porque a gente diz, eu tenho que poder buscar minha felicidade, eu tenho que buscar minha realização. Você não sabe o que é felicidade e realização. É igualzinho. Papai usava essa ilustração desde que eu era menino. Quando ele falava do rapaz que corre atrás de namorada, ele falava, tem moço que corre atrás de namorada que nem o cachorro corre atrás do carro, quando o carro passa. Se de repente ele conseguir meter o dente no pneu e pegar o carro, ele não vai saber o que fazer com ele. A gente corre atrás de felicidade, de realização, desse jeito. A gente não sabe o que é. O propósito de Deus em nós é que nós o glorifiquemos. E a promessa, me escuta bem, a promessa é de que se nós glorificarmos a Deus, Ele nos dá felicidade. Não inverte, porque se você correr atrás de realização e de felicidade, eu garanto, por tudo que eu vi, mas muito mais que isso, pelo que a palavra fala, que você vai encontrar miséria. Porque a busca de autorrealização longe de Deus é como a sepultura, é como a sanguessuga, é como aquelas coisas que só puxam, puxam, puxam. É um buraco negro. Nunca vai ser saciado. Mas a busca da glória de Deus, a busca do caráter dele, o amor por Deus e pela glória dele, é a garantia de que ele, como recompensa, vai me realizar.
Vamos lá, no casamento. Toda vez que eu olho para essa mulher aqui, com quem eu estou casado há vão ser 25 anos agora, é óbvio para mim, quando eu olho para ela como aquela que deve me realizar, como eu olho para ela como aquela cujo propósito de vida é me fazer feliz, eu me frustro, eu fico bravo com ela, eu fico amargurado e eu falo que eu não devia. Porque ela não foi colocada na minha vida para me fazer feliz, eu que fui colocado na vida dela para fazê-la feliz. Agora, se ela olhar para mim e disser, Davi está aqui para me fazer feliz e me servir, ela vai quebrar a cara. Não por causa de mim, por causa dela. Porque até se eu servir da forma mais maravilhosa que existe, não vai satisfazer, eu não posso ser o Deus dela. Do jeito que ela não pode ser o meu Deus. Então eu tenho que entender. Agora, se isso é verdade no relacionamento íntimo de casamento, imagina no relacionamento da comunhão da igreja. Imagina se eu tratar você como se a razão da sua existência fosse a minha realização. Aliás, é fácil, isso é um vício fácil para pastores. Por que é que existe membro? Tem várias coisas que pastor só fala em secreto a respeito de membro de igreja, viu? Mas eu vou ser traíra de classe aqui. Uma delas é que tem pastor que fala assim, o pastorado é maravilhoso, o ministério pastoral é uma coisa ótima. Dura que tem ovelha. Mas é fácil pegar e olhar para vocês e dizer, para que existe a igreja? Para que existem as ovelhas? Ué, para eu me realizar. Para eu fazer o que eu tenho que fazer. Como eu sei que é melhor me realizar pregando a Bíblia, então eu vou tentar pregar a Bíblia, mas o objetivo final é para que eu me sinta realizado de que eu fiz o que precisava. Não é aquela coisa super crua, onde eu só quero elogio, não. Um pouquinho de elogio tudo bem, mas não é só isso, não. É que eu quero me realizar, e vocês, então, vão ser instrumentos da minha realização. Que relacionamento vai haver entre nós, se isso for o caso? Então, a mesma coisa que acontece num casamento, acontece no relacionamento da igreja. Quando a Bíblia fala de ter o mesmo pensamento, ela pressupõe que você só vai ter o mesmo pensamento se tiver o mesmo amor. E qual que é esse amor? Porque tem mais, né? Eu falei que eu não posso olhar para a Adriana e dizer, eu quero que ela seja aquela que me tem como o maior amor da vida dela para ela poder servir, para ela poder me servir e me realizar. Tá? Mas e se eu não olhar assim, mas eu estiver apaixonado e enamorado de cuidar da igreja e deixá-la de lado? O que vai acontecer? Tecnicamente, eu deveria estar desqualificado de pregar também na igreja. Pela Bíblia é muito clara. Se não cuidar primeiro da família, não pode. Não pode estar no ministério. Eu não preciso nem esticar o exemplo, vai ser óbvio para vocês. Onde é que eu consigo caminhar na direção de pensar e ter a mesma perspectiva que Deus? Quando tiver o mesmo amor no coração. E qual precisa ser esse amor? O que é a coisa maior que precisa ser o amor da vida da Adriana? Jesus. Eu e ela precisamos estar apaixonados pela mesma pessoa, Jesus Cristo. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, precisam sair de dentro de si mesmos e olhar para Cristo e saber que é o único amor que vale a pena. É a base de todos os outros amores. Porque quem tiver apaixonado por Jesus junto, já está em cumplicidade. Níveis diferentes, mas já está em cumplicidade. Porque um casal apaixonado por Jesus Cristo se ama. Porque amigos e amigas que andam juntos, apaixonados por Jesus Cristo, compartilhando o mesmo amor, não têm dificuldade de ter o mesmo pensamento. Porque na alma deles o que existe? O mesmo sentimento.
os mesmos afetos. Gozado que ele virou e falou, se há exortação, se há comunhão, se há afetos, e agora ele vira e fala, então, me faz ficar alegre como aquele que levou o evangelho para vocês. Ele não tem medo de falar, alegra o meu coração. Pô, mas Paulo é egoísta, né? Ele está falando para não ser egoísta e ele é egoísta, né? Ah, faz isso para eu ficar feliz, né? Não é, a minha mãe nunca fez isso daí, mas não tem muita mãe que manipula, falando, ai, mamãe vai ficar tão feliz se você fizer isso. Paulo está fazendo isso? Não. Ele tem o pensamento de quem busca pensar as coisas de Deus. E ele tem o amor de quem é apaixonado por Cristo. E ele está apelando para esses irmãos em Filipos, para quem ele pregou o evangelho, ele está apelando para eles e dizendo, se existe isso, essa comunhão e tudo, me alegrem mostrando entre vocês, eu vou contar o segredo, o que estava acontecendo. Ele escreve essa carta e é a carta que mais fala de amor mútuo entre irmãos que tem na Bíblia. Mas ele escreveu a carta e a motivação principal é porque tinha duas mulheres na igreja que estavam brigando entre si. Eódia e Sintique. Tem discussão se uma era mulher ou homem, mas eu acho que eram duas mulheres ali no caso, pelos nomes. E ele indiretamente fala sobre a comunhão, fala sobre os afetos, fala sobre estar juntos, faz toda a argumentação e só menciona de passagem. No meio da carta ele diz, Eódia e Sintique, pensem do mesmo jeito. Ele menciona tão elegantemente de passagem que não vira o foco, mas tudo ali está escrito para culminar em dizer, eu não quero que vocês tenham problemas relacionais dentro da igreja, vocês estão caminhando bem. E vocês estão tendo problemas relacionais, e os problemas relacionais só existem quando o pensamento não é compartilhado, porque o amor não é compartilhado, porque a alma está separada. Sentimento aqui não é sentimento no sentido de emoções, é sentimento no sentido mesmo de inclinação do coração. O texto é muito claro. Então ele não está falando que é assim, o mesmo pensamento, o mesmo amor e as mesmas emoções. Ele está falando o mesmo pensamento, o mesmo amor e o mesmo coração. A mesma alma, que valoriza as coisas da mesma forma. Mas tudo isso seria incompleto se não fosse a segunda parte. Porque até aqui ainda pode ser algo que a gente puxa para uma visão de preencher regrinhas ou axiomas, e isso resolve o problema. Ah, então tá bom. Então se eu pensar nos outros, se eu fizer isso, então eu vou ser feliz. Não tem jeito, a gente volta para isso e escapa para isso. E ele está falando de algo muito maior, ele está falando de uma redefinição de felicidade e uma redefinição de propósito de vida. E é por isso que ele continua, e ele diz assim, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas faz por humildade, considera um a outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é seu, tem visto o que é dos outros. Porque a comunhão no pensamento, a mutualidade se traduz no final das contas. E só pode ser baseada na capacidade de olhar para fora. Alguém sabe o que significa id? O termo id no grego, ele foi popularizado pela psicologia, temos psicólogas aqui, temos pessoas que entendem. O id é usado na psicanálise para referir a uma parte interior profunda de mim, que não é a parte da cultura, uma parte ou instintiva, ou uma parte mais profunda. É porque, no grego, id significa o eu. Um eu mais profundo, mas não é o ego. É um eu assim mais essencial, mais anímico, de alma. Agora, pensa comigo uma coisa. Qual é a palavra que vocês conhecem que é usada para falar quando uma pessoa é muito burra mesmo? Idiota. O que significa idiota? Mentecapto, alguém cuja cabeça é presa dentro de si mesmo. Alguém que não escapa o seu id. Eu já vi isso acontecer muito
Pessoas simples do campo, tem muitas coisas onde tem profunda sabedoria, mas por alguma razão eu já descobri que é muito comum pessoas muito simples do campo resolverem que o nome é atributivo, que uma pessoa não pode chegar e falar, meu nome é Carlos. Eu já vi isso acontecer demais. Você chega e se apresenta, meu nome é fulano, ele diz, mas eu acho que você tem cara de Juca. E ele passa a te chamar de Juca a vida inteira. Ô, Juca. Aí eu viro e falo, mas não é, o nome dele não é Juca. Não, mas aqui nós chamamos de Juca mesmo. Vocês nunca viram isso? Sem querer ofender, mas isso é meio idiota, não é? No sentido técnico da palavra. Fixado na própria visão, independente da realidade externa. Fechado dentro de uma visão e de um mundo próprio que não corresponde com o que se vê e experimenta lá fora. Quando Paulo está falando aqui, quando o Espírito Santo falando por Paulo, fala, não tem visto o que é seu, mas o que é dos outros, ele não está falando só no sentido, não pega o picolé melhor, deixa os outros escolherem primeiro, depois você pega o que sobrar. Porque esse tipo de altruísmo de educação, isso daí é o básico, isso não é nada. Ele está falando, não tenha uma cabeça fechada em você mesmo. Não olhe para a vida absolutizando a sua perspectiva. Tenha visto o que é dos outros, que você vai ter uma visão mais rica das coisas. Como que eu sei que é isso que ele está falando? Porque logo depois, no versículo 5, ele vai dar o exemplo maior. Ele vai virar e falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer não julgou usurpação ser igual a Deus? Ele é tão Deus que ele nem precisa corar quando ele fala, eu sou Deus e tenho toda a dignidade de Deus. Não é usurpação ele fazer isso. Qualquer um de nós que disser eu sou Deus, é o quê? É louco ou usurpador. O usurpador é louco também. Certo? Isso daí, o próprio, como que chama lá o nosso amigo que nos ensinou isso, o cantor popular? O próprio Ney Mato Grosso ensinou, né? Dizem que eu sou louco, mas Deus sou eu. Jesus não considerou ser igual a Deus algo que ele precisasse almejar. Ele não precisava correr atrás disso. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. Mas Paulo fala, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não considerando nem um pouco estranho ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se fez semelhante aos homens, e foi reconhecido em figura humana. E ainda assim se humilhou mais ainda. Não é só a humilhação da encarnação. Ele se humilhou mais ainda, tornando-se obediente até a morte, e a morte mais horrenda que existe é a morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Para que em nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o exemplo que ele vai usar. Então é óbvio que quando ele fala de considerar o outro e ter os outros em mais autoestima e de não pensar naquilo que é nosso, mas naquilo que é os outros, ele está dando uma dica de que a única coisa que vai permitir com que você tenha os afetos mais profundos do coração compartilhados com o corpo, com as pessoas mais próximas. E aí eu preciso deixar isso bem claro para vocês, são círculos concêntricos. Começa nos relacionamentos mais íntimos, relacionamento conjugal e tudo, se espalha para o relacionamento de família, com filhos, com pais, com tudo, e vai se expandindo até o círculo dos relacionamentos na igreja, com os irmãos e irmãs. Mas a única coisa que vai permitir com que nós tenhamos afetos semelhantes, que tenhamos um amor compartilhado, uma paixão comum. E aprendemos a olhar para o mundo da mesma perspectiva, é se houver em nós a disposição de dizer, assim como Cristo
eu entendi que a minha glória está em servir e em dar. Sabe quem que vence num relacionamento? Quem que ganha no final? Porque o mundo vai dizer para você que quem ganha é quem no final do jogo tiver mais chips, né? Quem ganha é quem no final do jogo tiver mais chips. Vocês nunca jogaram cartas? Não. Quem ganha é quem no final do jogo tiver mais prêmios. Agora, alguns vão definir os prêmios como? Não, os prêmios são dinheiro, bens. Então, o vencedor é aquele que termina a sua vida com um dinheiro acumulado para 10 gerações. Ele venceu na vida. Outros vão dizer, não, são as experiências que você viveu. Ah, tá bom, então quem viveu mais experiências é quem vence no final. Não. O que a Bíblia fala é que aquele que vence no final é aquele que deu mais. É aquele que se entregou pelos outros. É aquele que descobriu que não existe nada que nos realize mais profundamente do que viver pelos outros e se entregar pelos outros. É aquele que descobriu que a metáfora mais profunda que tem para todo relacionamento de amor é que o amor é a entrega pelo outro. O amor e a recompensa do amor é aquela que vem quando eu descubro o que significa entrega pelo outro. Porque a gente vai olhar em volta e vai falar, o que está errado na minha vida é os outros que não sabem me servir direito, o que está errado na minha vida é os outros que não conseguem me entender, o que está errado na minha vida é que eu não recebo as recompensas que devia receber. Preencha aí o que você quiser, está tudo errado. O que está errado na nossa vida é que a gente é egoísta. O que está errado nos nossos relacionamentos é que nós pensamos em nós mesmos. É que a gente quer tomar e não dá. É que a gente entra no relacionamento pensando que eu posso ganhar. A gente vem para a igreja pensando o que essa igreja pode me dar. Ao invés de pensar, espera aí, o que Deus vai fazer em mim ali? A gente pensa, o que eu posso tirar disso daí? Não é, a gente não chega até a julgar um culto, isso não é tão comum dentro da cultura que a gente tem, eu espero que seja algo que a gente trabalhe bastante. Mas em muitos lugares você vai ver pessoas indo para um culto, saindo dizendo, hoje o culto não me fez nada, hoje o culto não foi bom, não gostei da música não. Não é para você, tonto. A pergunta é, você foi lá para adorar ou você foi lá para ser entretido ou adorado? Mas na vida é assim. É a respeito dos outros. Tudo bem. Tá, eu vou fazer um negócio com vocês. Tá? Vamos fazer um trato. Eu dou 2 opções. Vocês podem escolher. Vocês querem assumir a responsabilidade da própria felicidade? Vai em frente, busca. Tenta. Agora, não segura não. Faz o que precisar. Porque fazer pela metade... Então, você quer buscar a sua própria felicidade, você quer se tornar o autor da sua felicidade, faça o que precisar para ser feliz. E não vem pensando que você precisa se preocupar com os outros. Os outros estão aí para você usar para se fazer feliz. Use de um jeito que você não seja descoberto, porque se ficar manjado, ninguém mais vai te dar espaço. Então, manipula com cuidado. Mas busca a sua própria felicidade. Eu só aviso uma coisa. Você tem pouco tempo para fazer isso e as chances de você conseguir são bem menores do que de ganhar na loteria. Mas busca, tenta. Ou entrega a sua felicidade nas mãos de Deus e diz, eu quero é ser como o Senhor, eu quero é amar o Senhor. E se o Senhor disser para mim que é para amar os outros como a mim mesmo, eu vou fazer. E se o Senhor disser para mim que é para servir os outros e considerar eles em mais autoestima que eu vou fazer, porque eu confio tanto que o Senhor é mais capaz de zelar pela minha felicidade do que eu sou. Então, as 2 opções são essas. Você quer buscar a sua própria felicidade ou você quer entender que nas mãos de Deus ela está mais bem guardada?
Agora, me desculpa, correndo o risco de ser chato e antipático. Talvez você fique bravo comigo. Mas se fosse tão fácil assim buscar a própria felicidade, você não estava experimentando o que experimenta, né? Cara, se fosse tão fácil assim, a gente já tinha achado. Mas deixa eu parar de falar de vocês e só voltar para mim um pouquinho. Eu sei que toda vez que eu quero buscar a minha própria realização e minha própria felicidade, o que eu experimento é um abismo sem fundo. É igual quando a gente quer elogio. Quantos elogios bastam quando a gente quer elogio? Não tem limite. Você deu 10, eu quero 15. Você deu 15, eu quero mais um. Até eu ter certeza que todo mundo ao meu redor e qualquer um que vier a chegar perto de mim vai elogiar, eu vou ficar com fome daquilo. Quando eu busco minha própria realização e felicidade, o que eu experimento é ressentimento com os outros. Eu ressinto as pessoas porque elas não me deram o que eu queria. Eu ressinto as pessoas porque eu as idolatrei e cultuei na esperança de que elas, como recompensa, também me cultuassem e me idolatrassem. E eu descubro que não dá certo. Porque a idolatria é sempre egoísta. Porque o meu egoísmo em relação aos outros gera o quê? Egoísmo também. Agora, no esvaziamento, e chama esvaziamento o que é descrito que Cristo fez depois. No esvaziamento como o que Cristo fez. De olhar para fora, olhar para o outro e dizer, eu estou aqui para servir. Aí eu boto o meu tesouro, a minha recompensa, num lugar realmente seguro, num lugar intocável, porque está nas mãos de Deus. Quais são as chances do Deus que deu o seu próprio filho e a sua própria vida para me salvar, não me fazer feliz quando eu me entregar em amor para com Ele e em prol dos outros? Porque o filho, quando fez esse esvaziamento, recebeu de recompensa o quê? Recebeu um nome acima de todos os nomes. Gozado que está falando que a segunda pessoa da Trindade tem um nome acima de todos os nomes. Está falando que todo o joelho do universo vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Que não julgando usurpação ser igual a Deus, não julgando isso algo a ser alcançado, se esvaziou, veio e viveu a nossa vida. Para dizer, dá para fazer. E eu sei exatamente o que vem na sua cabeça, porque é o que vem na minha. Não pensa que quando eu estou pregando, não tem uma segunda vozinha fazendo, como se eu estivesse ouvindo a mim mesmo ali. Tem, não sou louco não, mas tem. Na minha cabeça eu fico, e vem na minha cabeça, isso é fácil falar assim, porque é Deus, né? Porque é Jesus. Mas Ele fez para eu poder fazer. Ele não está mandando eu fazer o que Ele fez, reinventando a roda. Ele está falando, eu vou te capacitar a ser como eu fui. Por amor a mim, você vai se entregar pelos outros. E você vai conseguir fazer. Tudo o que você precisa é ter o mesmo afeto, o mesmo amor. E aí aprender a ter o mesmo pensamento que Deus tem. Eu te garanto que isso mudaria todos os âmbitos de relacionamentos nossos. Muda a vida no lar, muda a vida de um casal, muda a vida de amigos, muda a relação de trabalho. Que o bom. E eu guardo essa parte no final para não ser a sua motivação única, tá? Porque senão você de novo cai no hábito de correr atrás da própria felicidade. Mas o bom é que tira um peso das costas. Quando eu abro mão da responsabilidade de ser o autor da minha própria felicidade, da minha própria salvação. Sabe quando eu descubro que a minha salvação não é pelas minhas obras, mas é uma dádiva de Cristo? Isso não tira um peso das costas? Poxa, então Jesus já fez. É a mesma coisa. Para de correr atrás que você não vai conseguir pegar. Mas Jesus já te deu plenitude. E pediu de você a santidade de quem se entrega para o projeto dele, de quem se entrega
para o projeto de servir um ao outro. A nossa sociedade é uma sociedade onde cresce todas as dificuldades intrapsíquicas, é o nome que se usa muitas vezes. É uma sociedade onde remédio precisa ser tomado o tempo inteiro, porque está todo mundo com problema. Estou deprimido, estou isso, não me sinto dignificado, todo mundo lutando pelos seus direitos, eu estou sendo desrespeitado ou desrespeitada nos meus direitos, mas é uma sociedade de narcisismo. Se não houvesse um perigo tão grande para esse narcisismo, para esse sentimento de que eu sou mais vitimizado que os outros, se não fosse tão perigoso, chegaria a ser cômico. Quase 6 bilhões de vacas sagradas, quase 6 bilhões, 6 já passou, né? Quase 7 bilhões de pessoas mais importantes do mundo. Se não fosse tão perigoso, seria ridículo. Mas é perigoso. Mas a sensação de libertação que vem quando a gente sai desse ciclo, quando a gente vira e fala, o meu problema de relacionamento não é que eu não estou recebendo o que eu queria. Eu não estou lá para receber, estou lá para dar. O que eu posso fazer para servir? Essa inversão muda a vida da gente. Tira um peso das costas. E faz com que a gente comece a experimentar desde já o que é a felicidade de pessoas que têm um senso claro de propósito e que não vão ser derrubadas por qualquer rasteira que vier. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, esse senso de serviço. Dá a mim essa disposição de não perguntar o que os outros e que o mundo precisam me dar, mas de procurar cada oportunidade de serviço ao meu redor e de me alegrar ao fazê-lo. Dá isso a todas as pessoas aqui nessa igreja, Senhor. Cuida dos diferentes âmbitos de relacionamento, onde o egoísmo, muitas vezes, nos coloca numa luta de poder. Nos ensina a servir, por amor a Cristo, em nome de Cristo. E assim compartilhar tanto dos sofrimentos quanto das glórias do nosso Senhor e Salvador. Amém.